1 Reis, capítulo 19, versículos número 2 e 3, a palavra de Deus diz assim, ó, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa noite na sua casa, pela sua palavra, e te pedimos, Deus, que em nome de Jesus Cristo o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas, sondar os nossos corações e trazer, Pai, em nome de Jesus, a tua presença sobre nós, Pai. Nós repreendemos todo ladrão da palavra e que, Deus, em nome de Jesus, possamos sair de maneira diferente que chegamos aqui, Deus. É o que eu te peço, Pai, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse verso, queridos, esse capítulo fala a respeito de um profeta chamado Elias. Elias, esse homem que movia o sobrenatural com a sua oração e que fazia o impossível acontecer na presença do Deus Pai, através da sua intercessão, através da sua oração, através de palavras proféticas. Elias foi um homem que operou verdadeiros milagres, prodígios, maravilhas. Você conhece a biografia de Elias muito melhor do que eu e sabe quantos e tais quais foram os prodígios que Elias operou na presença do Pai. Elias foi aquele, por exemplo, que parou o céu e cerrou o céu com a chuva, disse que não choveria a não ser a partir da palavra dele. Elias foi aquele que fez o fogo descer do céu. Elias foi aquele que matou os profetas de Baal. Elias foi o homem escolhido por Deus para fazer uma obra que era algo quase que infindável. Elias foi um homem colocado ali pela mão de Deus para fazer obras, prodígios, maravilhas. E Elias era um homem experimentado no poder de Deus. Amém. E isso tudo que eu disse, isso tudo que eu falei, todas essas palavras, todos esses adjetivos que eu dei para Elias, concernentes e referentes à intimidade que ele tinha com Deus, eu poderia ter usado para a sua vida também, porque a sua história, a sua caminhada com Deus, não é muito diferente daquilo que Elias fez na presença de Deus Pai. Eu posso ouvir um glória por conta disso? Porque afinal de contas, quantos milagres você já não viu? Quantos livramentos Deus já não operou na sua vida? Quantas lutas você e Deus venceram juntos? Elias era um homem de Deus, assim como você também é. Então faz um carinho no ombro aí desse irmão que está do seu lado e fala assim, olha, você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus, assim como Elias, você viu prodígios, maravilhas, você ganhou almas para Jesus Cristo e através da sua história, Deus não mudou só você. Deus mudou aqueles que te cercavam. Elias, quando ele chega mediante o rei, diz que não vai chover mais. Começa ali uma operação da parte de Deus naquela localidade que muda a história de Elias. Mas a história de Elias sendo mudada, ela começa a mudar a história daqueles que o cercam. Porque, afinal de contas, a profecia que Elias disse para aquele rei que não iria chover, não mudou a história só de Elias, porque depois de falar aquelas palavras, ele teve que fugir e ir para o deserto. E a população, a nação que ele estava, começou a passar por transformações também, porque afinal de contas, parou de chover sobre aquele território. E isso de mudar a história de um homem para mudar a história daqueles que o cercam, foi algo que aconteceu também na sua vida. Deus, quando operou um milagre na sua vida da salvação, Deus, quando levou a salvação até o seu coração e você aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você automaticamente começou a evangelizar aqueles que estavam ao seu redor. E aí, Deus mudou a história da sua vida e você começou a mudar a história daqueles que te cercam, assim como foi com Elias também. Deus mudou a história de Elias e mudou a história daqueles que estavam ao redor de Elias. E é incrível a fidelidade de Deus com os seus servos.
É algo que nos causa um verdadeiro espanto. E você vê que nós, quando olhamos a história de Elias e aquilo que Deus fez com a vida de Elias, e nós vemos que Deus também fez na sua vida e na vida do irmão que está do seu lado, nós comprovamos aquilo que a palavra diz, que Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã, que desde a eternidade não se viu um Deus como o nosso, que trabalha por aqueles que nele confiam. E eu tenho certeza que você, como Elias, você confia no Deus que te resgatou. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Você confia no Deus que transformou a sua história. E eu posso ouvir um glória por conta disso? Você continua andando e crendo que Deus vai mudar não só a sua história, mas a história daqueles que te cercam. Porque existem promessas que foram liberadas sobre as suas vidas, que estão transcorrendo. A palavra profética que Elias disse, ela foi correndo, foi transcorrendo, e a história daquela nação foi transformada a partir do que ele disse. Existem palavras que foram liberadas do céu sobre a sua vida, que elas estão transcorrendo. Eu não sei quanto a você, eu não sei quanto a esse irmão que está do seu lado, mas existem promessas sobre a sua vida. Você que tem promessa, ergue as suas mãos aos céus e exalte ao nome do Cordeiro, porque essas promessas, elas estão transcorrendo, e a promessa é como se ela fosse correndo e mudando não só a sua história, mas a história daqueles que te cercam também. E a promessa, ela vai passando, a promessa, ela vai se cumprindo, a promessa, ela vai acontecendo, até que chega um determinado momento que uma mulher se levanta e fala para Elias, olha, ou melhor, a mulher nem vai falar para Elias, ela manda um mensageiro, porque de vez em quando o diabo nos afronta, e misericórdia por conta disso, mas de vez em quando o diabo, ele nem vem, ele manda um mensageiro para falar com a gente, né? Manda um encarregado, um enviado, mas o papel é quase o mesmo, afrontar ao profeta da parte de Deus. Tomara em Deus que você nunca tenha conhecido um mensageiro de Satanás na sua vida, mas ele manda. E aí ele fala o seguinte, olha, Elias, amanhã, até essa hora, Elias, se eu não tiver feito com você a mesma coisa que você fez lá com os profetas de Baal, que deuses me castiguem. Ou seja, a palavra que Jezabel libera sobre a vida de Elias é a seguinte, olha, até amanhã eu vou acabar com a sua vida. E Elias, então, ele que é um homem experimentado, você ouviu tudo aqui que eu falei acerca de Elias, um homem experimentado, um homem que conhecia o poder de Deus, um homem que desprendia palavras proféticas e elas aconteciam, um homem que tinha intrepidez na presença do Espírito Santo de Deus, porque para se levantar contra um monte de homem, fazer fogo descer do céu, tem que ser valente e confiar muito no Deus em que nós servimos. E Elias fala e passa por isso tudo. Elias fala e passa por um monte de provas e provações, assim como é na sua vida, mas de repente, não mais do que de repente, uma palavra atinge no cerne aquele homem. E apenas uma palavra, nós desmilinguimos em fraqueza. E aí a gente olha a palavra de Deus, a gente vê a situação de Elias. Se você pode depois ter uma série de livros da Jeannie Jett, você pode comprar, que ela fala Elias, Davi, Neemias, ela pega a história e ela mastiga ele, né? Ele pega, mastiga tudo e faz a biografia bonitinha. Depois você lê a biografia de Elias, que coisa linda e maravilhosa. Aí quando nós olhamos a palavra de Deus e vemos, meu Deus do céu, uma mulher, sei lá da onde que ela vem, cruzamento de não sei com quem, fala uma palavra através do encarregado e aquilo abala a vida desse homem. Como pode esse homem ter sido abalado por tão pouco? Mas aí, queridos, a palavra de Deus é como se fosse um espelho para nós. Porque de vez em quando, queridos, basta nós vermos uma publicação no Facebook e a gente fica triste. A gente olha e fala, meu Deus do céu, como é que fulano está... O que aconteceu que fulano foi por esse caminho? Onde foi que eu errei? Existe de repente um diagnóstico do médico que ele fala, olha... E você fala, meu Deus. Você que já viu tantos milagres, você que já viu tantos prodígios, tantas maravilhas, quando dá por si, você está ali no mesmo papel da caricatura de Elias. Bastou uma palavra, bastou um diagnóstico, um telefonema, uma mensagem de WhatsApp,
e toda aquela sua biografia que você construiu com Jesus Cristo, naquele momento que você recebe a notícia, parece que a casa desmorona. Você fala, meu Deus do céu, como pode? E aí, você está no mesmo papel de Elias. Por vezes a gente vai andando, e aí, olha, o pessoal do RH está te chamando. Aí você fala, meu pai. Mas querido, quantas vezes o pessoal do RH te chamou e você foi empregado outras tantas vezes? Não é possível, ou melhor, nós não devemos permitir que apenas uma palavra que vem contra aquilo que nós temos como esperança venha desmilinguir a nossa biografia escrita com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e que aquela notícia venha apagar tudo que nós já vivemos com Cristo. Porque, queridos, cada um aqui que veio essa noite à casa de Deus tem uma história com Jesus Cristo. E aí eu queria que você cometesse aí uma inconfidência e perguntasse para esse irmão que está do seu lado, enquanto eu bebo uma água aqui, quanto tempo é a sua caminhada com Jesus Cristo? Pergunta aí para ele, ó. Tem gente que fala 10, tem gente que fala 15, tem gente que fala, eu nem lembro mais quanto tempo eu já caminho com Jesus Cristo, que eu não sou bom de matemática. Mas, querido, existe uma biografia sua com Jesus Cristo. Existe algo, uma estrada que foi trilhada, que Jesus Cristo te conduziu pela destra, operando milagres, prodígios, maravilhas. Começa a lembrar da sua história, começa a lembrar dos lugares aonde você ia, aquele pagode lá em São João que você ia e deixou de ir, aquela casa de show lá em Nova Iguaçu que você ia e deixou de ir, aquele pagode que você curtia. Começa a olhar pela sua história, começa a olhar pela sua estrada, começa a olhar aonde você está e veja um tanto de milagres que Jesus operou na sua vida. Aquela doença que veio para te matar e que você está de pé, aquele emprego que você perdeu mas que você arrumou outro, aquele casamento que ficou pelo caminho, mas outro foi restituído, a vida da sua família que foi, então dá um glória aí no seu lugar, a vida da família que foi restituída e constituída na presença de Jesus Cristo. Quantos milagres você viveu? Amém, aleluia. Assim como foi com Elias, milagres e milagres. Uma biografia que foi escrita naturalmente com uma participação muito maior de Deus do que da sua, mas você teve uma participação também. Porque afinal de contas, Elias teve que se apresentar na presença da autoridade e falar, olha, não vai chover. Teve que ir um homem falar com o rei. O milagre quem operou foi Deus, mas ele usou um instrumento. Então Deus foi te conduzindo na sua história por caminhos que você foi passando, por coisas que você foi vivendo, até você chegar aonde você está hoje. E aí, uma palavra dada, uma coisa que foi dita, faz com que nós venhamos a ter a nossa fé abalada, assim como foi com Elias. A palavra de Deus, ela conta a biografia de homens, de mulheres, que servem por vezes para nós também. Porque isso acontece conosco. E entenda que Jezabel, ela deu uma palavra para Elias. Jezabel deu uma maldição para a vida de Elias. E aí fez com que Elias se esquecesse de tudo aquilo que Deus já tinha dito para ele. De repente você recebeu uma palavra por esses dias da parte de Jezabel que fez com que o seu coração ficasse apertado, fez com que seus olhos se enchessem de lágrimas, fez com que sua esperança viesse a cair. Mas entenda que existem palavras da parte de Deus para a sua vida que também fazem com que você venha se levantar, que diz que você é mais do que vencedor. Existe um Deus no céu que diz para você que você vai comer o melhor dessa terra. Existe um Deus no céu que tem o melhor para você. Existe um Deus no céu que diz que Ele tem mais para dar do que o diabo para roubar. Existe um Deus no céu que se coloca de pé no trono e que começa a interceder por sua causa. Existe um Deus no céu que olha para você e te chama de filho, de filha. Existe um Deus no céu que se deu em sacrifício na cruz do Calvário. E eu não sei se você está entendendo o tamanho desse Deus e o tamanho do sacrifício que Ele fez por você. E entenda que as palavras de Jezabel, mediante a grande
grandiosidade desse seu Deus é absolutamente nada. Não existe nada que o inimigo possa falar para você que venha reverter as bênçãos que Deus já liberou sobre a sua vida. Existe algo conquistado na cruz do Calvário para a sua vida que não vai ser conquistado. Já foi conquistado e já foi liberado. Que diz que você é mais do que vencedor. Então, se Jezabel vem para te afrontar, fale para ela de volta: eu sirvo a um Deus que é vivo e poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E existe uma palavra do meu Deus sobre a minha vida que diz que eu sou mais do que vencedor na presença dele. Aplauda esse Deus. Existe uma Jezabel, de repente, que se levantou com uma palavra de afronta contra a sua vida, que falou: olha, rapaz, mas você está debaixo da palavra que Deus liberou sobre você. Então não existe aquilo que o inferno possa falar contra você que venha fazer com que Deus venha dar um passo para trás. As promessas que Deus liberou sobre a sua vida, elas continuam de pé. Ainda que de repente Elias tenha se abalado, assim como de repente você também se abalou. Elias se abalou com aquelas palavras que Jezabel disse e Elias foi-se embora. Elias seguiu o caminho que ele achava que havia de seguir, mas eu disse para você aqui no ofertório que existem momentos que o chamado chama. Elias, apesar de ter largado, ter ido para o deserto, ter ficado com medo, de repente, da mesma maneira que você ficou quando a palavra de afronta veio, você resolveu parar, largar. O próprio Deus, foi buscar Elias onde ele estava. Falou: Elias, as minhas promessas ainda estão de pé. Elias, aquilo que eu falei para você ainda está de pé. As promessas que Deus liberou sobre a sua vida não estão atreladas às circunstâncias que você vive e tampouco ao sentimento que você nutriu no seu coração mediante a afronta que foi dada. De repente você ficou com medo, de repente você ficou desmotivado, de repente você olhou e falou: do que adianta eu ser diácono, diaconisa, se agora eu estou nessa situação? A sua promessa não está atrelada ao momento que você passa, ao sentimento que você nutre. A sua promessa continua de pé no céu, a sua promessa continua ainda delegada sobre a sua vida. Então, pelo amor de Deus, dá um glória aí no seu lugar, porque não existe nada que foi revogado da parte do céu sobre a sua vida. Aquilo que Jesus Cristo falou sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Se a promessa que sua família vai servir na casa do seu pai, ela vai servir na casa do seu pai. Se a promessa que você vai viver, você vai cumprir aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Independente do momento que você esteja passando, existe algo sobrenatural que foi liberado sobre a sua vida. E Jesus Cristo não rasga decreto. Jesus Cristo não joga fora documento que Ele já assinou com sangue e selou com o seu anel. Aquilo que foi liberado sobre a sua vida continua sendo posse sua. O intuito de Jezabel foi sempre o mesmo: calar o profeta. Jezabel, quando afronta, vai contra Elias para que ele venha calar a boca dele e parar de alguma maneira fazer propaganda do reino dos céus. Porque imagine bem, existe um homem que faz fogo descer do céu, não existe propaganda maior para o reino do que isso. Alguém olhou e falou: meu Deus do céu, olha só aí. Olha só o que você não está fazendo. O outro chegou lá, falou que não vai chover, não está chovendo. Ouvi falar que a gente chegou na casa de uma madame lá, começou a pegar um monte de pote, ficou caindo azeite. Olha o que esse homem está fazendo. O inferno, quando olhou aquilo, falou: olha, nós temos que calar a boca desse homem. Nós temos que cessar com o que ele está fazendo, porque desse jeito vai ser todo dia um 7-1. A gente vai apanhar. Não, a gente tem que calar. O intuito de Jezabel é calar a boca do profeta. O intuito de Jezabel é fazer com que o profeta venha parar de fazer os planos dele.
Mas o que o inferno não sabe é que quando ele calou Elias, existiam tantos outros profetas que continuavam intercedendo, orando e anunciando o evangelho. Porque quando o inferno de repente consegue paralisar um membro da igreja ou fazer com que momentaneamente ele fique um pouco afastado, a igreja continua intercedendo, a igreja continua fazendo o seu papel, porque a igreja na presença de Deus ela é imparável. De repente pode ser que um desanime, mas aí você que é a igreja vai lá, pega ele e coloca ele de pé novamente. Porque a igreja, quando se une através de um propósito, a igreja, quando resolve tomar algo como missão, não existe inferno que possa pará-la. Ela pode sim deter no plano durante algum tempo, mas dentro pouco, aquele guerreiro ferido se coloca de pé de novo, porque o próprio Deus derrama da unção novamente sobre a vida dele. Eu não sei se de repente você chegou aqui nessa noite com os seus joelhos feridos, de repente com um pé que não tem mais tanta força, mas o Deus que está no céu manda novamente comida para você, renova as suas forças, coloca um chamado novamente, gritando no seu peito para que você possa cumprir aquilo que o céu colocou como chamado para você. E aí então Jezabel ela fala o seguinte para Elias, e aqui a gente pode encerrar a palavra. Jezabel fala para ele assim: Elias, olha, eu vou te matar. Olha, eu vou acabar com a tua raça assim de um jeito que tu não viu mulher nervosa ainda. Você vai ver agora quando eu te pegar. E aí eu quero que você me mostre na palavra de Deus qual foi o momento que Elias morreu. Eu quero que você me diga aqui no livro de Reis, você pode procurar de Gênesis, Apocalipse, você pode pegar livros apócrifos, você pode pegar livro aí de sei lá quem escreveu, e me mostra onde foi e quando foi, aonde está o túmulo de Elias. Eu quero que você me diga, me demonstre, pegue a palavra, volte aqui quarta-feira que vem, mostre, sublinhe aqui igual o Elton de amarelo, assim, mostra, está aqui o dia que Elias morreu. Pode até rasgar assim a página e trazer. Eu quero que alguém me mostre em qualquer lugar nesse planeta Terra, nos seus 4 cantos, onde está o túmulo de Elias, para que eu possa ir lá e contemplar a promessa que Jezabel fez sobre a vida dele acontecer. Porque, queridos, o inferno ele só mente para você. O inferno um dia chegou para Elias e falou assim: Elias, eu vou te matar. Elias, eu vou acabar contigo. Mas existia um Deus no céu que falou assim: esse homem não vai conhecer a morte. Esse homem não vai saber o que é morte perto dele. Esse homem não vai conhecer a frustração do que é ter um túmulo. Esse homem não vai passar pela morte, não vai encontrar com a foice. Existia o inferno dizendo: Elias, eu vou te matar. E deu hora e data. Amanhã eu vou te matar, eu vou acabar com a sua vida. Mas existia um céu, existia um reino, existia alguém de pé no trono falando: não, não. Ao contrário disso, o inferno diz que ele vai morrer, mas eu, o rei dos reis, digo que esse homem não vai passar pela morte. E entre aquilo que o inferno diz e aquilo que Deus diz, a palavra de Deus ela não volta atrás, e não existe decreto que seja rasgado pela parte do nosso Pai. O inferno falou que você pode ser frustrado, mas Deus falou que você é mais que vencedor. O inferno falou para Elias: Elias, você vai morrer, mas o céu falou: Elias jamais conhecerá a morte. E de Gênesis Apocalipse não tem a data da morte de Elias, porque o decreto do céu é muito mais forte do que aquele que o inferno falou sobre a sua vida. Eu não sei o que foi que o inferno falou sobre a sua vida, mas entenda, se o inferno falou que você vai morrer, é porque você vai ficar vivo. Se o inferno falou que você vai cair de joelhos, é porque você vai ficar em pé e correr uma maratona. Se o inferno falou que seus filhos vão se perder, é porque um dia serão missionários, pregarão a palavra de Deus. Aquilo que o inferno tenta te acusar, é porque no céu já está decretado e a vitória é mais do que sua. Então, pelo amor de Deus, dê um sinal de vida, erga as suas mãos aos céus, as duas, não uma só, e exalte o nome do Cordeiro Santo, que liberou uma palavra sobre a sua vida. Não existe, queridos, revogação ou revisão de lei no céu. Aquilo que foi colocado sobre a sua vida já foi colocado, já foi delegado, e existe uma data para que aconteça que está reservada no céu. E entenda que se o inferno for para você assim: ó, amanhã você morre, é porque ele está com medo. Porque ele já viu que no campo celestial, no céu, existe um verdadeiro som de trombeta que está liberando a vitória. E aí ele dá data para falar quando vai acabar.
mas quem sabe a hora da bênção, que é reservada assim, é só um Deus que está no céu. De certo é, se Ele falou que você vai morrer, é porque você está mais de pé do que nunca. Não permita que essas palavras de afronta que vem sendo ditas, falando, olha, tem hora para acabar. Você fala para ele assim, quem sabe a minha hora é Deus. Deus tem reservado algo sobre a minha vida que é maior do que você está falando a meu respeito. Existe um Deus no céu que te guarda, que é poderoso. Se você quer na presença desse Deus, se coloque de pé e vamos orar na presença desse Pai. Porque pode ser que tenha acontecido contigo a mesma coisa que aconteceu com Elias. Uma palavra te abalou. Uma palavra te jogou de um lado para o outro e fez com que seu barco viesse a ficar meio esquisito. O outro falou aqui, é verdade. Mas se a palavra do inferno te abalou, fique tranquilo, porque Deus vai vir te resgatar e falar, olha rapaz, olha o decreto que eu tenho aqui sobre a sua vida, é muito maior. Dê a mão para esse irmão que está do seu lado, que de repente ele precisa de alguém. Pai querido, Deus amado, estamos aqui na Tua presença, Deus, crendo, Pai, que o Senhor é um Deus digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Deus querido, Pai amado, nós cremos no decreto que o Senhor deu sobre a nossa vida, Pai. O Senhor liberou uma palavra do céu, e basta uma palavra do céu sobre as nossas vidas. Deus querido, Pai amado, existem filhos que foram apresentados no Teu altar, e foi dito no seu altar que essa criança era consagrada a Ti. Bastou uma palavra do céu, consagração sobre aquela vida, e Deus, não existe nada que o inferno possa fazer que rasgue o Teu decreto sobre aquela vida. Existem pessoas, Deus, que são dizimistas, ofertantes na sua casa, Pai, e não existe decreto do inferno que diga, vai para o altar, que vai fazer com que aquilo falte, porque a Tua palavra diz que aquele que planta vai colher, Pai, e nós cremos na Tua palavra. Não existe decreto do inferno que possa frustrar os planos, que possa frustrar o chamado sobre as nossas vidas, Pai. Não existe, Deus. Então, Pai querido, Deus amado, nós queremos colocar diante de Ti esse irmão que está à minha esquerda, Pai, para que o Senhor trabalhe na vida dele, trazendo cura, libertação, trazendo salvação, colocando ele de pé mais uma vez, para que ele possa cumprir o seu chamado, fazer prodígios e maravilhas na Tua presença. Deus querido, Pai amado, porque existe algo sobre a vida dele, que foi colocado não por homens, mas por Ti, Pai. Palavras que foram liberadas do céu, Pai. Nós queremos, Deus, em nome de Jesus, pedir o Teu reforço, pedir a Tua graça, pedir a Tua misericórdia para louvor da Tua glória, Deus. Deus querido, Pai amado, trabalha nessas vidas para louvor da Tua glória. Que nesses tempos nós possamos sentir a Tua presença de maneira sobrenatural. Assim como foi com Elias, Pai, quando o Senhor foi resgatá-lo. Ele te sentiu, Pai, no vento. Ele te sentiu de diversas maneiras. Mas Ele te sentiu que nós possamos te sentir, Pai, vivificando a nossa fé em nome de Jesus Cristo. Nós queremos orar por esse irmão que está do outro lado agora, Pai, para que o Senhor vivifique a fé e que Deus Todo-Poderoso, que o Senhor traga cura física, Pai, que o Senhor opere o milagre, Pai, que o Senhor faça com que cada órgão venha a funcionar de maneira normal, rins, pulmão, coração, estômago, esôfago. Nós, Pai, em nome de Jesus, Pai, ordenamos que o Senhor, que esse órgão volte a ter o seu funcionamento restabelecido para louvor da Tua glória. Pai querido, trabalha no coração, Pai. Coloca, cara, Senhor Deus querido, cada válvula para funcionar de maneira perfeita novamente. Trabalha em cada rim para que cada rim venha a ser a sua função restabelecida, filtrando, Pai, fazendo o seu papel novamente, em nome de Jesus Cristo, Pai, porque nós cremos num Deus que é poderoso, soberano, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós queremos, Pai, erguer as nossas mãos aos céus agora para Te agradecer, Pai, louvar e engrandecer Teu santo nome, porque o Senhor é um Deus que não rasga decreto, o Senhor é um Deus que não coloca para trás aquilo que o Senhor falou, Pai. O Senhor é um Deus que quando libera uma palavra, quando delega algo, aquilo, Deus, vai acontecer, Pai. E Deus querido, com Elias, Pai, o inferno prometeu que iria matá-lo, Deus, mas o céu falou que ele jamais iria experimentar a morte. Pai querido, eu não sei o que o inferno tem liberado sobre a vida do meu irmão, mas de certo é que o céu tem liberado o oposto, Pai. Se são palavras de morte, o céu dá palavras de vida. Se são palavras de escassez, o céu dá palavras de abundância. Pai querido, Deus amado, nós queremos ficar do lado daquilo que o céu tem para nossas vidas, Pai. Nós queremos, Deus, em nome de Jesus Cristo, estar do lado daquilo que o Senhor falou para nós, Pai. E Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós
nós profetizamos portas de emprego abertas, nós profetizamos saúde, nós, Pai, profetizamos na Tua presença que haverá um derramado do Espírito Santo sobre esse lugar, Pai, e nós colocamos diante de Ti a vida da Simone, da Esther, da Carolina, da família Rodrigues, família Araújo, Vinícius, Leandro, Larissa, pessoas que precisam de cura, libertação, salvação. Existem nomes que estão sendo colocados no seu coração agora através do Espírito Santo de Deus. Ore por essas vidas também, para que Deus opere um milagre, faça o sobrenatural, para que Deus venha trabalhar nessas vidas também, e que, Pai querido, Deus amado, ouve a nossa oração, Pai, que nós, Deus, assim como Elias fez, possamos profetizar na Sua presença, Pai, e que aquilo venha acontecer de maneira sobrenatural, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, Te agradecemos, Pai, por essa noite na Tua casa, por tudo que o Senhor fez aqui, Deus, e agora que nós vamos retornar para a nossa residência, Pai, que o Senhor nos guarde de todo mal, Senhor, e que o Senhor, Pai, nos dê um abastecimento na nossa fé durante essa semana, Pai. Deus Todo-Poderoso, não permita que palavras venham nos abalar, Pai. Não permita que situações venham nos tirar do prumo, Pai. E que nós possamos, Deus, retornar para casa e encontrar um ambiente, Pai, de paz, Senhor. Nos livra do homem mau, do homem sanguinário, da bala perdida. E que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje e para sempre. E o povo mais feliz da terra diga... Amém! Dê um abraço para o seu irmão, abençoe a vida dele rica e abundantemente, em nome de Jesus.